Mercy Sayu, the citizens of the New World. Olá pessoal, eu sou André Barbieri, esse é o nosso Espectro do Comunismo na temporada de 2024. Esse é o nosso primeiro episódio do ano para discutir também todos os grandes temas filosóficos, estratégicos e teóricos do marxismo para a nossa época. E claro, nesse primeiro episódio a gente não poderia deixar de tomar o tema do centenário, né, dos 100 anos, o aniversário da morte do Lenin, né, que aconteceu em 1924. Agora, nesse comecinho de ano, a melhor homenagem que a gente poderia prestar a esse grande pensador revolucionário aqui dentro do nosso programa é falar um pouco sobre as silhuetas, né, as características do pensamento do Lenin, algumas das quais estão muito bem caracterizadas pelo próprio Trotsky, que conviveu pessoalmente, que dirigiu a Revolução de Outubro junto com Lenin e que, claro, conheceu de perto muitas das facetas do pensamento desse grande gênio do marxismo e da própria história humana. O Trotsky rascunhou algumas observações sobre as características, né, do pensamento, da forma política, do método estratégico do Lenin, numa obra que não ficou terminada, né, que o Trotsky escreveu ali a meados da década de 30, enquanto estava exilado na França, e que tem uma intenção biográfica, né, que se chama justamente Lenin. Essa é a edição que o nosso grupo irmão, o PTS, na Argentina, publicou, uma edição lindíssima, com muitos estudos biográficos adjuntos sobre o Lenin, e, claro, a obra que o Trotsky iria utilizar, né, como fundamento, como subsídio histórico para poder futuramente escrever uma biografia que, infelizmente, ele não conseguiu concluir, mas ainda assim é um livro de grande ajuda para a gente poder entender esses traços, né, do pensamento leninista. E eu começaria, então, dizendo, até baseado no Trotsky, que eu vou recorrer algumas vezes aqui, que o Lenin não era só aquele que sabia aproveitar bem as oportunidades, né, que é uma forma um pouco politicista de entender o pensamento do Lenin, né? Inclusive, tomado unilateralmente, essa característica que era, sim, muito forte no grande dirigente da Revolução Russa, não constituía o essencial. Na minha opinião, o essencial, acima de tudo, era que, quando faltavam essas oportunidades, o Lenin trabalhava pacientemente para preparar a força que moldaria as oportunidades num próximo ascenso revolucionário. E essa era uma grande característica do pensamento do Lenin, né? Moldar as oportunidades que dobrariam o curso da história na maior revolução que a humanidade já vivenciou. E para a preparação teórica e estratégica dos quadros, dos dirigentes e do partido, né, que iam moldar essas circunstâncias históricas, era necessário um pensamento com grande inventividade criadora, né? O Trotsky, justamente nesse livro que eu estava mencionando, ele explicava dessa maneira a característica, né, do seu grande companheiro da Revolução de Outubro. Ele dizia: se necessitava um sistema científico claro, uma dialética materialista para ação no plano histórico em que tinha que trabalhar Lenin. Isso era necessário, mas não suficiente. Era preciso ainda aquele poder criador misterioso que se chama intuição. A capacidade de apreciar os acontecimentos com uma rapidez inaudita, de diferenciar o essencial e o importante do insignificante e do supérfluo, de completar com a imaginação os espaços vazios do tabuleiro, de medir bem os pensamentos dos demais e, sobretudo, prever os pensamentos do inimigo. A capacidade de unir todos esses elementos e, no momento em que a fórmula se concretiza em seu pensamento, dar o golpe decisivo e alcançar o seu objetivo. Esta é a intuição da ação, uma capacidade formidável do espírito inventivo. Fecho aspas aqui ao Trotsky. E vale dizer que essa capacidade criadora do Lenin não existia nela um traço de ceticismo, né? Esse sentimento imposto pelos dominadores para justificar a imutabilidade da sua dominação. E também não existia qualquer traço de voluntarismo dogmático, né? Essa caricatura pseudo-radical que acredita que a revolução é iminente a todo momento. Então, essa capacidade criadora do Lenin estava firmemente ligada com o compasso da história, sem nenhuma impaciência de um lado, mas sem passividade do outro, preparando pacientemente as grandes forças históricas, e nesse caso,
claro, aquilo que ficou conhecido como Partido Bolchevique, o partido mais revolucionário da história humana, sabendo que a grande política está justamente em agarrar os momentos de inflexão na história com a ferramenta correta. Agora, para que isso seja feito, inclusive nos momentos mais difíceis, inclusive nos momentos mais reacionários, de refluxo da luta de classes, é necessário manter os princípios, se agarrar à teoria marxista e construir a ferramenta correta, né? O partido de tipo bolchevique, que apesar de muitas elaborações na nossa época dizerem que aquele era um partido que era muito bom para a Rússia, atrasada, sem grandes desenvolvimentos das suas instituições democráticas, com grande peso do Estado autocrático, só que para o mundo esse tipo de partido não serviria mais. Isso não é verdade. É claro que na nossa época um partido revolucionário teria suas características próprias, muito vinculadas com a própria estrutura objetiva da classe trabalhadora, muito fragmentada, heterogênea, e dos seus aliados, né? O movimento de mulheres, o movimento negro, os indígenas, todos os setores oprimidos da sociedade. Agora, do ponto de vista de que tipo de partido, é claro que para a construção de um partido revolucionário, toda a estrutura, o centralismo democrático, a forma de funcionamento do partido bolchevique ainda é completamente vigente na nossa época. É aquele que mostrou, o único que mostrou ser capaz de destruir o capitalismo, de tomar o poder e de começar a abrir um caminho para a sociedade comunista antes da própria burocratização stalinista. Então esses são pontos importantes para a gente começar a entender o pensamento do Lenin. O Lenin que gostava muito de uma sentença de um grande novelista russo, Nikolai Chernyshevsky, que foi um dos iniciadores do movimento populista Narodnik, na Rússia, né? Cuja obra, Que Fazer, era uma obra de cabeceira, né? De 2 gerações de revolucionários na Rússia, um livro muito apreciado por toda a juventude radical dessa época e, claro, também pelo Lenin, o Chernyshevsky, que, além das ideias sobre a liberdade, sobre a igualdade de gênero que inspiraram essa juventude que propagandeava as grandes ideias contra o czarismo, ele escrevia que a ação política não se parece em nada com o pavimento da Avenida Nevsky. Fecho aspas aqui ao Chernyshevsky. Ou seja, ele estava se referindo ao asfalto dessa avenida central em São Petersburgo, que é absolutamente reto e linear. O Lenin gostava desse pensamento, né? Porque ele também tinha essa mesma opinião, que a ação política não se parecia em nada com o pavimento da Avenida Nevsky. E o que isso significava? Significava que a perspectiva da Revolução Socialista não era um caminho plano e linear, né? No qual bastava a gente acelerar a decadência do regime czarista para gerar o caos na sociedade e ele, assim, caísse pelo seu próprio peso. Não, a questão central era preparar uma força social e política capaz de encontrar uma saída para as crises políticas, econômicas e sociais geradas pelo capitalismo em favor dos interesses da classe trabalhadora, dos setores médios empobrecidos e dos oprimidos em geral. Para isso, a política como arte nunca caminha em linha reta, né? Era necessário sentir o pulso das suas vibrações, os fluxos e refluxos da situação para que, escolhendo o elo central, se pudesse colocar em movimento o conjunto da cadeia, né? O conjunto da corrente. Inclusive, em um texto brilhante do Lenin chamado Os Bolcheviques Conservarão o Poder, foi escrito mais ou menos entre setembro e outubro de 1917, o Lenin atacava os reformistas que renegavam da perspectiva revolucionária porque a situação na Rússia naquele momento era excepcionalmente complicada. O Lenin até numa passagem responde ironicamente dizendo que esses reformistas estavam todos prontos para se conciliar com a revolução, menos em uma situação excepcionalmente complicada. Como se pudesse haver uma revolução numa situação simples, né? Como se esse processo de agonia da velha sociedade, de explosão daqueles sofrimentos superiores aos habituais por parte de milhões de pessoas que já não queriam viver como antes, enfim, como se todas essas ações históricas independentes, no momento em que a burguesia também já não podia governar como antes, pudessem ser pacíficas, sem situações complicadas. Bom, é aí que, dizia o Lenin, a verve dirigente é a mais necessária, né? Para batalhar na contracorrente pela formação do partido correto e dos quadros necessários para vencer. Isso é muito importante quando a gente vê correntes reformistas hoje, especialmente se a gente for tomar o caso do Brasil, né, o PSOL,
dizerem que a situação de ascenso da extrema-direita no mundo inteiro e de atraso na consciência dos trabalhadores é tão excepcionalmente complicada que a solução não é preparar frações revolucionárias e coordenar a auto-organização pela base, mas abandonar o projeto da Revolução Socialista e construir partidos e engrenagens das frentes amplas, né, com os capitalistas, como é a frente ampla no governo Lula-Alckmin, né, que inclusive inclui ministros de extrema-direita dos partidos que se mostraram os maiores inimigos, né, dos trabalhadores. Essas correntes reformistas chegam a dizer que as revoluções já não são mais possíveis na nossa época e a melhor forma de elevar a consciência é apoiar todo tipo de frentes eleitorais e governamentais com burgueses, né? A questão é que o fracasso do Syriza na Grécia, do Podemos no Estado espanhol, da Frente Ampla no Chile, mostrou que uma política assim só fortalece a extrema-direita. Como a gente viu aqui no Brasil, com o fortalecimento do bolsonarismo pela conciliação do PT, e agora na Argentina, com a ascensão do Javier Milei, fruto da política de conciliação de classes do peronismo e do kirchnerismo. Isso é o contrário do leninismo, né, do pensamento do Lenin, que nas situações mais difíceis multiplicava esses esforços para construir pacientemente aquele partido herege que, na voz do Lenin, como ele dizia no primeiro congresso dos soviets, sobre os ataques dos inimigos, não é certo que nenhum partido esteja disposto a tomar o poder. Este partido existe e está muito decidido. É o nosso, o Partido Bolchevique. Essa instituição, né, que fazia o Lenin olhar mais longe, né, e se preparar exatamente para superar o que viria, era a forma artística do Lenin tratar da política. A gente até poderia resumir esse traço de caráter com um excelente termo do Trotsky, que se chama atenção ao objetivo, né? O Trotsky diz muitas vezes que o Lenin era dominado por uma poderosa atenção ao objetivo, essa visão, essa atenção aos detalhes para conseguir chegar nesse objetivo, né? Por uma visão agudamente segura daquilo que ele queria e como ele queria chegar até ela. E foi provavelmente essa característica que fez o Lenin preparar o terreno, já na época do Iskra, lá no início dos anos de 1900, até mesmo antes da divisão, no interior do Partido Operário Social-Democrata Russo, né, no seu segundo congresso de 1903, para a construção das bases de um partido revolucionário em toda a Rússia, mediante a ruptura com o velho Plekhanov, né, o seu mestre, que introduziu o marxismo na Rússia, que foi fundador da social-democracia nesse país e que era até então a figura mais respeitada dentro do movimento operário. Nas suas memórias, nessas, né, o Trotsky descreve esse momento de transição em que o discípulo, né, o Lenin, ultrapassa o mestre Plekhanov com uma força histórica que coloca de lado, né, o Plekhanov como se fosse um obstáculo que se transformou em algo imóvel, né, que se transformou em algo que atrapalha o desenvolvimento da revolução. Ele diz que quando Lenin se convenceu de que o Plekhanov, já aí junto com o Axelrod, com a Vera Zasulich, que eram os três veteranos do Iskra, que eles já não eram capazes de tomar nas suas mãos a direção da vanguarda proletária para a construção de um partido de combate, né, de um partido que enfrentasse de maneira inteligente a autocracia tsarista, que se dotasse de um programa revolucionário para derrubar essa autocracia. Bom, aí o Lenin tirou todas as conclusões necessárias e passou a construir um caminho próprio, né, um caminho independente, uma nova forma de dirigir as tarefas preparatórias. O Lenin aí tinha constatado que era mais forte, que era mais necessário do que todos eles. Eu vou tomar um trecho aqui das memórias do Trotsky para explicar essa mudança na relação de forças dos pensadores do marxismo nesse momento. Trotsky diz o seguinte: os velhos, né, Plekhanov, Vera Zasulich e o Axelrod, nesta época já haviam passado alguns 20 anos no desterro. Para eles, o Iskra, né, o jornal do Partido Operário Social-Democrata Russo, e o Zarya, que era o seu órgão teórico, eram, antes de mais nada, empreendimentos literários. Para Lenin, pelo contrário, eram um instrumento direto da atividade revolucionária. Plekhanov, como se demonstrou poucos anos depois, na Revolução de 1905, e mais tragicamente ainda na Guerra Imperialista, era, no fundo, um cético da Revolução Socialista. Considerava arrogante a atenção ao objetivo que caracterizava Lenin
e tratava isso com complacência maliciosa. Axelrod se inclinava apenas para os problemas de tática, ou seja, ele só pensava ele não pensava os grandes movimentos tectônicos da história, né? Assim diz o Trotsky. O seu pensamento se obstinava em não sair do estreito círculo da preparação por ela mesma. Era um homeopata da política pré-revolucionária. Seus meios e métodos tinham a ver com a farmácia e o laboratório. A quantidade, ou as quantidades com que operava eram sempre muito pequenas. Lenin, pelo contrário, considerava os acontecimentos e as relações sociais em seu conjunto e habituava o seu pensamento a captar as massas sociais. E por isso refletia a revolução em marcha, que tomou tão desprevenidos Plekhanov e Axelrod. Fecho aspas aqui ao Trotsky. Ou seja, para as grandes questões, né, para as questões que o Lenin considerava essenciais, ele sentia que já não tinha mais nada a aprender com seus velhos mestres e mais, que através da passividade, do ceticismo deles com a Revolução Socialista, eles eram capazes de obstruir o trabalho saudável da construção partidária. Ou seja, era necessária uma atenção ao objetivo firme, profunda, para encabeçar a construção desse novo partido marxista nessas condições bastante adversas, que não são planas nem lineares, da ação política, de controle das organizações operárias pelo Estado tsarista, por exemplo, de hegemonia do sindicalismo enquanto subordinação do movimento operário à ideologia da burguesia, né? Negociar só ali o custo da venda da sua força de trabalho, o custo da sua escravidão assalariada, e também no momento de perseguições políticas, né, pelo tsarismo. E justamente nesse momento foi este trabalho preparatório e paciente do Lenin, agarrado ao marxismo e não renunciando ao marxismo, pensando na Revolução Socialista e não renunciando a ela, na contracorrente da política nacional, que surgiu justamente a ferramenta que resultou no triunfo de outubro de 1917. E agora vale a pena dizer justamente que tipo de partido era esse? Que tipo de partido era esse do Lenin? Né, que era tão diferente, por exemplo, que passou a ser tão diferente daquele que se convencionou chamar como o principal partido da social-democracia internacional, o Partido Social-Democrata Alemão, do Kautsky e de outras grandes figuras do marxismo europeu, que depois se transformaram em revisionistas e reformistas, né, que se opuseram à Revolução Bolchevique. Como se constituiu esse partido de novo tipo que o Lenin estava construindo? Nos convulsivos anos anteriores à Revolução Russa, aí já se foram distinguindo, né, duas grandes tendências sobre como construir partidos operários nessa época. A primeira delas era o partido de massas, né, que estava representada pela social-democracia alemã, que tinha uma base de centenas de milhares de filiados, uma atividade centrada na participação eleitoral, né, o centro de gravidade da social-democracia alemã era a atividade parlamentar, participava de greves, de eleições municipais e empurrava com a barriga aí as grandes tarefas históricas, né? Ou seja, era uma combinação de intervenções táticas sem um princípio estratégico unificador. Essa era uma forma de construir partido. E a segunda forma, né, os partidos de vanguarda, que se propunham ter influência de massas. E esse tipo de partido, partido de vanguarda, de combate, que se propõe a dirigir massas de milhões, era encarnada pelos bolcheviques. E para o Lenin se tratava de construir uma organização estruturada na classe operária, centralizada democraticamente, com um programa revolucionário contra os capitalistas e por um governo dos trabalhadores e pelo socialismo. Nesse centralismo democrático do Lenin, claro, existia total e a mais ampla liberdade de discussão, e quando as definições eram tiradas, se unificavam como um só punho de ferro na ação. Esse é o sentido do centralismo democrático do Partido Bolchevique, que era infinitamente mais democrático que qualquer tipo de partido reformista hoje que critica os bolcheviques por serem autoritários, ou Lenin por ser autoritário, né? Então, frente a essa atividade parcial e descontínua das massas, que faziam greves econômicas, que protagonizavam estouros da luta de classes, influxos e refluxos, mais períodos defensivos ou de aberta repressão, era fundamental organizar uma vanguarda operária que atuasse justamente com perspicácia, com decisão, num futuro ascenso revolucionário, preservando as lições teóricas e estratégicas do marxismo, mas com um programa e uma prática política para se fundir organicamente com as massas nesses combates decisivos que diziam respeito à luta pelo poder.
e que sempre vêm, que não dependem das vontades dos partidos individuais, não dependem das vontades dos seus dirigentes, são frutos da própria realidade objetiva, das crises que são parte do DNA do capitalismo, que promovem essas grandes convulsões na luta de classes, que promovem ascensos revolucionários, que promovem as condições objetivas, que empurram as massas para a insurreição. Então, um partido revolucionário como o Partido Bolchevique não poderia definir as condições ou criar artificialmente as condições objetivas que levariam à Revolução Russa. Isso é impossível. Não foi um motim ou um golpe de Estado realizado por minorias também, como outros caluniadores do bolchevismo, da Revolução Russa dizem. Não, Lenin sabia perfeitamente que as situações revolucionárias surgem independentemente das vontades individuais dos partidos. Agora, para triunfar, para que essas situações revolucionárias se convertam em revoluções triunfantes, aí sim é necessário que haja uma força subjetiva revolucionária dotada de um programa revolucionário, um partido de tipo bolchevique que saiba tomar o poder, que saiba não vacilar no seu outubro. Essa também é uma grande lição do Lenin para a nossa época. Então, essa é uma parte dos contornos, né, da concepção de partido do Lenin. Agora, ela não terminava aí, ela não terminava em uma organização delimitada pelo seu programa e pela sua estratégia revolucionária. A concepção de partido do Lenin incluía também os chamados círculos concêntricos, né? Essa espiral de organizações, de frações que orbitam ao redor do partido, que são influenciadas pelo partido nos grandes movimentos de massas, quer seja nos sindicatos, no movimento de mulheres. Para a gente pensar a nossa época, no movimento negro, no movimento LGBT, todos esses movimentos de massas que podem ser influenciados pelas ideias revolucionárias na medida em que haja um agente hegemônico que queira transmiti-las. Né? Então, para o Lenin, essa ideia dos círculos concêntricos, essa relação direta com setores de massas que estão para além das fronteiras do partido, era a chave. É isso que permitia que o partido tivesse influência nas mudanças de subjetividade da vanguarda ampla de setores de massas e que pudesse empurrar ou ajudar a impulsionar a força desses movimentos sociais muito importantes para o objetivo da tomada do poder, né? Para o objetivo da revolução. Isso é um pouco o que o Lenin desenvolve em 1904 numa obra que se chama Um Passo à Frente, Dois Passos Atrás. Essa ideia dos círculos concêntricos. E claro, essa visão se complementa com as definições que o Lenin já tinha feito em 1902 no famosíssimo Que Fazer. Esse é um livro que o Lenin destaca esse papel do militante como tribuno do povo, né? Ou seja, um militante que não deve se limitar a expressar as reivindicações imediatas econômicas da classe operária, de qualquer outro setor, que poderiam levar, por exemplo, a práticas sindicalistas ou a práticas corporativistas, e sim levantar as demandas do conjunto dos oprimidos e aproveitar o menor detalhe para expor as suas convicções socialistas e as suas reivindicações democráticas, para explicar a todos a importância histórico-mundial da luta emancipadora do proletariado. Né? Essa é a definição que o Lenin dá do Que Fazer, ou seja, agarrar os direitos democráticos de todos os setores oprimidos, quaisquer que sejam as classes que sofram essa opressão, né, essas manifestações de opressão por parte do Estado, por parte do poder burguês, e ao mesmo tempo fundir com isso a mais firme perspectiva socialista. Essa ideia da importância histórico-mundial da luta emancipatória do proletariado, da necessidade de que os setores oprimidos agarrem para si esse programa hegemônico da classe operária para poder vencer, né, para poder se enfrentar com essa máquina centralizada do Estado. Então essa figura do tribuno do povo que o Lenin desenvolve no Que Fazer guarda também um potencial muito importante não só para unir a classe operária, mas também para lutar pela hegemonia do conjunto ou sobre o conjunto dos oprimidos. E como forjar nos bolcheviques o seu partido revolucionário? A resposta o próprio Lenin dá quase que no início ali de uma obra que é muito importante, que ele escreveu em 1920, que se chama Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo. Assim como a existência
do partido, ou de um partido como o bolchevique, foi a condição essencial do triunfo em 1917, o Lenin analisa as condições que permitiram forjar, né, esse partido, provar sua disciplina e até reforçá-la. E o Lenin diz o seguinte, que em primeiro lugar, foi muito importante a consciência de classe da vanguarda proletária e a sua fidelidade à revolução, a sua tenacidade, a sua abnegação, o seu heroísmo. Em segundo lugar, pela capacidade de se vincular em certa medida com as mais amplas massas de trabalhadores, né? Com o proletariado, né, em primeiro lugar, mas também com as massas trabalhadoras não proletárias, esse aspecto da hegemonia do Partido Bolchevique, sobre setores que vão além dos limites da classe trabalhadora, por exemplo, do campesinato pobre, no caso da Rússia. Em terceiro lugar, pelo acerto da direção política que essa vanguarda exerce, né, por sua estratégia, por seu programa acertado. Sempre que as amplas massas se tenham convencido por experiência própria, né, que elas são, que essa estratégia, que esse programa é o melhor, são as melhores ferramentas para poder enfrentar, né, o poder. E a estas condições o Lenin agrega que, bom, não surgem de improviso, senão que elas foram possíveis por esforços prolongados por uma dura experiência. A formação do bolchevismo se assentou, o Lenin frisa isso, numa base muito sólida, numa base de granito da teoria revolucionária, do marxismo, que foi justamente essa base de granito para afrontar 15 anos de intensa luta de classes, entre 1903 e 1917, que não tiveram paralelo no mundo por sua riqueza de experiências, pelas particularidades históricas da Rússia. A virtude que o Lenin e os bolcheviques encontram em todo esse período de formação do bolchevismo foi aprender das distintas formas do movimento, legal e ilegal, pacífica e violenta, clandestina e aberta, os círculos locais, os movimentos de massas, as formas parlamentares e o próprio terrorismo, a ter uma flexibilidade tática e organizativa diante de cada momento, sem perder a intransigência teórica e estratégica. Isso do ponto de vista do partido, né? E agora entra um aspecto que é fundamental para a teoria revolucionária do Lenin, né? Porque ele estabelecia uma relação dialética entre o elemento espontâneo e a direção, né, e o partido, o elemento espontâneo, nesse caso, sendo a forma embrionária do consciente. E, para esse grande dirigente do Partido Bolchevique, isso se tornou mais palpável com o surgimento dos soviets, né, com os conselhos operários, durante a Revolução de 1905. Ele até vai dizer, nesse momento, ele não se encontrava nem em Moscou, nem em Petrogrado, ele estava fora da Rússia, estava exilado nesse momento em Genebra, escreve uma carta observando de longe os acontecimentos para dizer que a questão central para a Revolução Russa de 1905 não era escolher entre ou partido ou soviets, e sim partidos e soviets. Eles deveriam atuar em comum. E assim, ele buscava essa relação virtuosa entre a auto-organização das massas, no sentido revolucionário, e o papel de uma organização de vanguarda. E com o passar dos anos, né, o estudo atento das lições de 1905, o Lenin reelaborou a sua concepção da revolução colocando no centro os soviets, ou seja, colocando no centro da sua teoria revolucionária a democracia dos conselhos, especialmente com as teses de abril de 1917, em que ele proclama a necessidade de todo o poder aos soviets. Esse é justamente o momento em que se dá a grande confluência entre o Lenin e o Trotsky que desde 1905 defendia a hegemonia do proletariado na aliança com o campesinato pobre para a combinação das tarefas democráticas e socialistas da Revolução. Essa é a primeira formulação da teoria da Revolução Permanente, que depois o Lenin nunca chega a escrever essa conclusão teórica dessa aproximação com a teoria da Revolução Permanente do Trotsky, mas claramente no âmbito político eles atuaram em comum, provando a materialidade, provando a correção da teoria da Revolução Permanente. O Trotsky também dando toda a razão ao Lenin na questão de partido, né? Por isso o Trotsky se fundiu também com o Partido Bolchevique nesse momento. E essa evolução se fez sentir na própria teoria do partido do Lenin, né? Que, com o passar dos anos, ali, chegando à Revolução Russa de 1917, foi muito superior àquela que tinha começado já a se desenvolver no que fazer de 1902, né? Que naquele momento já não tinha nada a ver com o partido do Kautsky, né, o Partido Social Democrata Alemão, e para 1917 menos ainda, né, enquanto os reformistas na social-democracia odiavam a auto-organização das massas, o Lenin colocava o seu partido como coordenador da auto-organização, como impulsionador das tendências soviéticas.
em luta política com os mencheviques e os socialistas revolucionários, que eram majoritários nos soviets até outubro e que estavam entregando o poder soviético para as mãos do governo provisório burguês, né, que tinham recolocado esse poder depois da derrubada do Tsar em fevereiro nas mãos do governo provisório da burguesia, que continuava a guerra, que continuava os massacres de camponeses insurretos, né, que estavam questionando a propriedade da terra no campo, que faziam todos os acordos, ou que mantinham todos esses acordos secretos com as potências imperialistas. Então, essa revolução copernicana, da concepção da revolução do Lenin, colocando os conselhos soviéticos no centro, foi chave para que ele dispensasse também aquela velha fórmula que a gente aprendeu nos primeiros livros, né, nos primeiros encontros com a literatura marxista, quando ia ler Lenin, da ditadura democrática de operários e camponeses, e adotasse de um governo operário em aliança com os camponeses pobres, né, da hegemonia do proletariado, da revolução proletária, que superasse o estágio da sociedade capitalista. Essa aqui era a mesma teoria do Trotsky quando ele tratava da revolução permanente. Isso é importante, toda essa discussão sobre o peso, a importância que o Lenin dava aos conselhos soviéticos, ao impulso da autodeterminação das massas, à coordenação da auto-organização, para se contrapor aquelas críticas bastante falsas, né, que se tentam fazer contra o Lenin para retratá-lo como uma pessoa aparatista, autoritária, sem nenhum interesse pela autoatividade das massas. Isso é uma completa inverdade, né, porque o Lenin, já dando importância aos soviets desde 1905, passa a considerá-los como a base, não só da mobilização e da autodefesa, mas de um Estado de novo tipo, né, daquele Estado do tipo da comuna que abriria caminho à sociedade comunista. E, de fato, no texto que eu mencionei antes, né, podem os bolcheviques conservar o poder, o Lenin faz uma das melhores defesas da necessidade da organização soviética, que é descartada por muitos reformistas que se dizem adeptos da espontaneidade das massas, né, mas que na prática são condescendentes com todas as direções burocráticas nos sindicatos e nos parlamentos. Eu vou citar aqui essa passagem do Lenin sobre a virtude dos soviets. O Lenin diz o seguinte: os soviets são um novo aparelho de Estado que, em primeiro lugar, proporciona a força armada dos operários e dos camponeses. E esta força não está, como a força do velho exército permanente, separada do povo, mas ligada a ele do modo mais estreito. No aspecto militar, esta força é incomparavelmente mais poderosa do que as anteriores. No aspecto revolucionário, não pode ser substituída por qualquer outra. Em segundo lugar, este aparelho, né, os soviets, proporciona uma ligação tão estreita, indissolúvel com as massas, com a maioria do povo, que não há absolutamente nada de semelhante no aparelho de Estado anterior. Em terceiro lugar, este aparelho, em virtude da elegibilidade e revogabilidade da sua composição pela vontade do povo, sem formalidades burocráticas, é muito mais democrático que todos os aparelhos anteriores. Em quarto lugar, ele proporciona uma sólida ligação com as profissões mais diversas, facilitando, sem burocracia, as reformas mais profundas. Em quinto lugar, proporciona uma forma de organização da vanguarda, isto é, da parte mais consciente, mais enérgica, mais avançada das classes oprimidas, dos operários e dos camponeses, sendo deste modo um aparelho mediante o qual a vanguarda das classes oprimidas pode elevar, educar, instruir e guiar toda a gigantesca massa destas classes, que até então estava completamente fora da vida política, fora da história. Em sexto lugar, proporciona a possibilidade de unir as vantagens do parlamentarismo com as vantagens da democracia imediata e direta, isto é, de unir na pessoa dos representantes eleitos do povo tanto a função legislativa como a execução das leis. Em comparação com o parlamentarismo burguês, isto é um passo em frente no desenvolvimento da democracia que tem uma importância histórica mundial. Por isso Lenin batalhava por todo o poder aos soviets nesse momento da Revolução Russa e foi o grande impulsionador de toda a reflexão que hoje é bastante abandonada pela esquerda sobre a importância de coordenar a auto-organização. Reflexão que, claro, o Trotsky depois se tornou o grande e maior expoente para sua própria teoria de partido, para sua própria concepção da revolução permanente. Bom, gente, para seguir o registro dessas silhuetas do Lenin, até usando bastante o Trotsky, é claro que é preciso passar pela revolução e pela tomada do poder dos bolcheviques, né? E nesse período, as recordações do Trotsky se tornam mais vivas, porque ele passa a conviver com o Lenin, né, depois de ele chegar à Rússia em maio de 17. E ele diz que depois das jornadas de julho, ele visita o Lenin algumas vezes na oficina editorial do Pravda,
E ele diz o seguinte: nestes primeiros encontros, Lenin dava a impressão de se encontrar em uma concentração de todo o seu ser avançando ao mais alto nível e de um formidável recolhimento interno sob uma aparência de calma e simplicidade prosaicas. Fecho aspas. Aqui é o Trotsky. Então, era um momento bastante difícil. O bolchevismo vinha sendo perseguido pelo governo provisório do Kerensky, com a colaboração dos mencheviques e dos socialistas revolucionários, mas o Lenin preparava todo o partido para as tarefas da insurreição. Ele tinha o costume, né, de encontrar fórmulas que endereçavam essa preocupação ao centro da questão, né, que eram, para o Lenin nesse momento, né, quando a onda revolucionária estava crescendo, quando os soviets estavam se tornando muito importantes para a definição da política, quando os bolcheviques estavam conquistando a maioria dos soviets, né, ali em setembro, outubro de 1917, ele estava muito atento para os sintomas de vacilação na direção partidária, né? Na direção do Partido Bolchevique, que poderiam deixar escapar essa oportunidade revolucionária. O Lenin até diz ao Maklakov, um militante bolchevique, que, abro aspas aqui ao Lenin, este país de operários e camponeses indigentes, estava 1000 vezes mais à esquerda que os Chernov e os Tsereteli, né? Os dirigentes dos mencheviques e dos socialistas revolucionários, e 100 vezes mais à esquerda que nós, os bolcheviques. Fecho aspas. E o Trotsky diz que nesse momento, a vigilância desconfiada do Lenin, a sua suscetibilidade a qualquer sintoma de ânimo contemporizador, a qualquer sinal de irresolução, a qualquer sinal de temor, tinha chegado num ponto culminante, né? Ele sentia o pulso dos trabalhadores, consultava, perguntava, né, entrevistava operários para saber se eles lutariam até o final, se eles poderiam tomar o poder, e em base a esse reconhecimento orgânico das forças reais, né, que se expressavam através de milhões de pessoas, ele golpeava a irresolução de um setor da direção partidária que passava da passividade à oposição direta à preparação da insurreição. Né? Por exemplo, para citar o Kamenev e o Zinoviev, que se opuseram à decisão da insurreição, propriamente dita, da tomada do poder, justamente quando as condições materiais e objetivas permitiam essa passagem progressiva da defesa ao ataque. Né? E essa era outra faceta, né, que a gente pode levar em consideração dessa tensão ao objetivo do Lenin. Né? O Lenin desconfiava de todo plano que não deixasse evidente que a questão do poder era o eixo ao redor do qual a política bolchevique devia orbitar. Né? A partir de setembro, depois da derrota da intentona reacionária do Kornilov e de que os bolcheviques passaram a ganhar a maioria nos soviets e nos grandes centros industriais, tudo se baseava em que já era impossível esperar mais ou prorrogar a data da insurreição. Nesse momento tinham 3 posições no Comitê Central bolchevique. Né? Uma delas eram os adversários da tomada do poder, que renunciavam aí à consigna de todo o poder aos soviets, como eu disse, o Kamenev e o Zinoviev. Uma segunda posição, que era a do Lenin, né, que exigia a organização imediata da insurreição, independentemente dos soviets, e a posição do Trotsky, que considerava absolutamente necessário ligar estreitamente a insurreição com o segundo congresso dos soviets, né, fazendo um coincidir com o outro. O Lenin coincidia com o Trotsky em atacar a posição daqueles que renunciavam à tomada do poder pelos soviets, mas a princípio não estava tão de acordo com essa ligação da insurreição com o segundo congresso dos soviets a 25 de outubro. Ele temia aí que a burguesia tivesse tempo de surpreender os bolcheviques com tropas contra-revolucionárias que atacassem o centro soviético em Petrogrado, que prendesse os principais dirigentes e com isso destruísse a revolução. Só que depois de ir testando o Trotsky, ele foi se convencendo de que o plano dele era o melhor, de fazer coincidir através do Congresso dos Soviets a tomada do poder, com toda a preparação já sendo feita. Mas o que eu queria frisar é que a chave aqui é o grande esforço que o Lenin fazia para empurrar a história adiante contra as forças da inércia que passavam a surgir na direção do partido mais revolucionário da história. Né? Obstáculos esses que o Trotsky vai teorizar como lei de todas as revoluções no seu livro Lições de Outubro, que ele vai publicar em 1924. O Trotsky recorda o seguinte sobre isso. Abro aspas. Sobre estes temas, Lenin escreveu vários artigos e brochuras. O desenvolvimento das suas ideias nos seus discursos era naturalmente o mesmo. Mas o que é absolutamente intraduzível, o que não se pode reproduzir, é o espírito destas veementes improvisações, apaixonadas, totalmente penetradas pelo desejo de transmitir aos adversários, aos vacilantes, aos irresolutos, o seu pensamento, a sua vontade, a sua convicção e a sua coragem. Afinal, o que se decidia, então, era a própria sorte da revolução, era o próprio futuro da revolução. Fecho aspas ao Trotsky. E quanto à maneira de atuar,
sempre nesse momento o Trotsky reflete, né, a forma como Lenin concluía, ou quais as conclusões que ele tirava dessa teoria. Ele dizia que o método do Lenin, a essência orgânica do seu caráter político, do seu espírito revolucionário, era considerar, tanto antes quanto depois do triunfo, que é preciso dizer: nada foi conquistado ainda, nada está assegurado. A conquista não está assegurada, não há um minuto a perder. Né? Fecho aspas aqui, essa síntese que o Trotsky faz sobre o estado de alerta, né? A vigilância do Lenin para poder não só triunfar taticamente, mas levar esse triunfo até as suas conclusões estratégicas. Né? E essa energia é a que permitiu superar os obstáculos internos a essa ala conservadora da direção do Partido Bolchevique e vencer. E mesmo depois do plano insurrecional já desencadeado, a atenção do Lenin se expandia aos mais mínimos detalhes, porque o Trotsky relembra várias coisas das conversas entre eles. Né? Ele diz que, por exemplo, abro aspas aqui ao Trotsky, no intervalo entre a reunião do CC de 10 de outubro até o dia 25, né, só recordo ter tido uma entrevista com o Vladimir Ilyich. Recordo que o estado de ânimo de Lenin durante esse encontro era de grande calma e segurança, diria até menos desconfiado. Ainda assim, por vezes, movia a cabeça e dizia: mas os nossos inimigos não vão nos enganar? Não vão nos surpreender? Quando eu, Trotsky, lhe comuniquei que havíamos lançado de propósito notícias tranquilizadoras no nosso jornal sobre as negociações com o Estado-Maior do Distrito Militar de Petrogrado, apenas para pegar de surpresa o inimigo antes que começasse a batalha geral, Lenin exclamou: ah, isso está ótimo, com uma voz melodiosa e alegre, retomando seu entusiasmo, e se pôs a andar com grandes passos pelo quarto enquanto esfregava as mãos. Isso está muito bem, dizia Lenin. Em geral, Ilyich gostava dos estratagemas. Enganar o inimigo, fazê-lo acreditar em estupidezes. Pode-se imaginar algo mais agradável? Aqui fecho aspas ao Trotsky. E aí vale a pena, para fechar esse roteiro da Revolução Russa, só ler essa passagem maravilhosa, né, que o Trotsky relata, né, esses últimos momentos, os momentos finais da tomada do poder, em que ele pôde conviver ali no mesmo lugar com Lenin. Ele diz o seguinte: a primeira sessão do segundo congresso dos Soviets se celebrava no Instituto Smolny. Lenin não se mostrou em público. Permanecia afastado em uma das salas, onde, se mal não recordo, quase não havia imóveis, né, cadeiras, sofás, etc. Só depois chegou alguém com colchas e algumas almofadas que estendeu no solo, né, estendeu no chão. Vladimir Ilyich e eu, Trotsky, repousávamos ali um ao lado do outro. Mas há poucos minutos alguém veio chamar-me. Dan, que era um dirigente menchevique, tomou a palavra e é preciso respondê-lo. Ao regressar de minha resposta, voltei a deitar-me junto a Lenin, que naturalmente nem pensava em dormir. Ficamos nós dois, ali, no chão. As coisas não estavam para isso. A cada 5 minutos, alguém chegava do salão de sessões para fazer-nos saber como iam as coisas. Ademais, chegavam mensagens e mensageiros da cidade, onde, sob a direção de Antonov Ovsenko, que era um bolchevique, se estava levando adiante o assédio, ou assalto ao Palácio de Inverno, que terminou sendo tomado afinal. Na manhã seguinte, separada do dia anterior apenas por uma noite de insônia, Lenin tinha o aspecto de um homem fatigado. Sorriu para mim e disse: a transição da ilegalidade do regime de Perevertsev ao poder é demasiado brusca. Es schwindelt. Aqui ele usa um termo em alemão que significa cabeça me dá voltas, acrescentou. Não sei porquê. Lenin disse isso em alemão e descreveu com a mão um movimento circular sobre a sua cabeça. Depois desta observação, a única mais ou menos pessoal que ouvi acerca da conquista do poder, passou simplesmente a realizar as tarefas do dia. O trabalho governamental na Rússia soviética, depois da tomada do poder, era também uma arena que descobria essa tensão ao objetivo do Lenin, agora já nas condições de um poder que precisava se manter de pé. Talvez aqui seja melhor dizer de duas dimensões, tanto a da proteção da revolução contra os inimigos internos e externos, quanto da criação de um governo em que as próprias cozinheiras pudessem dirigir o Estado, como dizia o Lenin. Na primeira dimensão, Lenin era categórico contra as ingenuidades pacifistas do novo poder, diante de uma burguesia desesperada por reconquistar suas posições econômicas a qualquer custo, com violência e sabotagem auxiliada pelo imperialismo. O Trotsky diz que
esse era um período em que o Lenin não perdia a oportunidade de incutir entre os bolcheviques essa ideia sobre a firmeza militar contra as operações abertas e ocultas das tropas contra-revolucionárias, que eram dirigidas pelos ex-generais czaristas, ou seja, incutia essa ideia do terror vermelho contra o terror branco. Abro aspas aqui para o relato do Trotsky. Eles, dizia Lenin, estão diante do perigo de perder tudo. Contam com centenas de milhares de homens que passaram pela escola de guerra, homens nervosos, oficiais resolutos, dispostos a qualquer coisa, subtenentes, burgueses, herdeiros de proprietários rurais, policiais e camponeses acomodados. E existem, me perdoem a expressão, revolucionários, que entre nós acreditam que podemos fazer a revolução com amor e amabilidade. Em que escola lhes ensinaram isso? Que entendem vocês por ditadura do proletariado? E qual é essa ditadura de grandes idiotas? Fecho aspas. Aqui o Lenin bastante duro sobre essa maneira ingênua de ver os esforços, os sacrifícios, que nesse momento, nesse período específico, pós-Primeira Guerra Mundial, pós-Guerra Civil, implicavam, né, os bolcheviques. E pode parecer algo brusco demais, né, para tempos de ilusões democráticas, mas existe uma lição do caráter do Lenin a se tomar aqui. Assim como ele empurrava as forças da inércia para que elas não perdessem ou não deixassem perder a oportunidade de conquistar o poder, depois de constituído esse poder, era necessária a máxima decisão para superar essa mesma inércia a fim de salvar a revolução, com as medidas rigorosas mais excepcionais, na medida em que o inimigo obrigava a isso, né? E quando os alemães ameaçavam Petrogrado com um novo assalto militar, no final da Primeira Guerra, muitos se opunham à transferência do governo de Petrogrado para Moscou com argumentos sentimentais, né, sobre o valor simbólico de Petrogrado para a Revolução, do próprio prédio do Smolny como berço desse novo poder. O Trotsky diz que isso deixa o Lenin totalmente fora de si, né, porque não fazia nenhum sentido, já que a primeira preocupação era salvaguardar a Revolução. E aí o Lenin diz o seguinte, eu vou ler esse trechinho porque é interessante também. Parece a vocês que se pode salvar a Revolução com esse estúpido sentimentalismo? Se os alemães, no primeiro empuxo, se apoderam de Petrogrado e nós estamos dentro da cidade, a Revolução está perdida. Mas se o governo está em Moscou, a queda de Petrogrado não significa mais que um duro golpe. Como é possível que não se veja nem se compreenda isso? E mais, permanecendo nas condições atuais em Petrogrado, acrescentamos ao perigo militar e parece que estaríamos incitando os alemães a tomar a capital. Se, pelo contrário, o governo está em Moscou, a tentação de tomar Petrogrado é incomparavelmente menor. É de grande interesse para os alemães ocupar uma cidade revolucionária faminta quando esta ocupação não decide o destino da revolução e da paz? O que significa este palavrório estúpido acerca do valor simbólico do Smolny? O Smolny é o Smolny simplesmente porque nós nos encontramos nele. E quando nos encontramos no Kremlin, né, o prédio principal do poder em Moscou, todo o seu simbolismo será transferido ao Kremlin. Então, uma forma muito realista do Lenin também de encarar essa questão. E esse instinto de decisão também aparecia na maneira como se constituía a carne e o sangue do novo governo em termos institucionais, né? Claro, não havia precedentes na história que pudessem servir de exemplo para o trabalho de erguer um Estado de tipo soviético, já que a Comuna de Paris não tinha tido tempo para se estabelecer institucionalmente. Ela durou só 2 meses, antes de ser reprimida pelo governo francês. Na Rússia, pela primeira vez, se tentava provar as palavras do Marx, na crítica ao programa de Gotha, que entre a sociedade capitalista e a comunista situa-se o período de transformação revolucionária de uma na outra. A ele corresponde também o período político de transição, cujo Estado não pode ser outro senão a ditadura revolucionária do proletariado, né? Fecho aspas ao Marx, que queria dizer a máxima democracia para a esmagadora maioria da população. E como era a primeira vez que um Estado baseado na democracia dos conselhos funcionava como organismo para a transição da sociedade capitalista comunista, cada sessão do Conselho de Comissários do Povo apresentava esse aspecto de improvisação legislativa em grande escala, né? Tudo começava pelo princípio ali nessas discussões. Conhecer um problema novo, discutir os seus fundamentos, buscar informações, aprender no calor da pressão da guerra civil a dar soluções a problemas bastante difíceis, né? Quer sejam grandes ou pequenos. Ali o Trotsky diz que nessas sessões as perguntas se multiplicavam e até por falta de tempo as informações mais simples se chocavam com 1000 obstáculos para chegar ali na própria mesa de discussão.
Só que o mais interessante de tudo é que os problemas de menor importância prática conduziam a questões de princípio. Muitos debates teóricos eram feitos no calor da guerra sobre como responder, por exemplo, ao tema dos direitos das mulheres, sobre como naquela ocasião de pobreza e devastação, a igualdade jurídica na lei não era a igualdade real nos direitos, que dependia do crescimento da riqueza material, e todos os esforços para que as mulheres tivessem garantido, por exemplo, o direito ao divórcio, inclusive por cartão postal, o direito ao aborto, a eliminação da potestade marital, né, o domínio do homem sobre a mulher no matrimônio, a igualdade entre o matrimônio legal e o concubinato, né, as juntadas, entre outras questões. Direitos mínimos para a autonomia do próprio corpo e para a independência das mulheres. Até a historiadora norte-americana Wendy Goldman, no seu livro Mulher, Estado e Revolução, cita esse momento, né, o momento em que tem início a discussão sobre essas medidas. Ela diz que, em outubro de 1918, menos de um ano após a chegada dos bolcheviques ao poder, o Comitê Executivo Central do Soviet, o mais alto órgão legislativo, ratificou um código completo de casamento, da família e da tutela. O código captou em lei uma visão revolucionária das relações sociais, baseada na igualdade das mulheres e no definhamento da família. Fecho aspas aqui a Wendy Goldman. E o Lenin tinha uma preocupação fundamental para que as mulheres estivessem à frente da revolução, à frente da direção do seu partido, à frente da direção dessa transição para o comunismo. E a mesma coisa se poderia dizer para garantir todos os direitos dos homossexuais, das crianças, a questão das nacionalidades oprimidas, etc. Nem todos os decretos concordavam, né, entre si. O próprio Lenin ironizou várias vezes essa falta de concordância da obra legislativa dos soviets. Mas ainda assim os bolcheviques abriam caminho para um mundo de novas relações humanas, né, sabendo que o Estado fazia leis que serviam em última instância para desaparecer com o próprio Estado. Alguns autores filiados ao stalinismo, como é o italiano Domenico Losurdo, que é defensor dos estados fortes permanentes dirigidos por burocracias, como se isso fosse o socialismo, gente desse tipo diz que nesse trabalho de governo interno, Lenin percebeu a importância dos estados nacionais e o perigo messiânico do internacionalismo. Bom, essa interpretação é de invenção própria dos stalinistas, né, porque nunca puderam achar um só documento em que o Lenin tivesse revogado sua visão internacionalista, um só documento que ele tivesse revogado todas as definições que ele fez no Estado da Revolução de 1917 sobre a abolição do Estado e de todo tipo de Estado, né? Então, o Lenin, claro, como internacionalista, até o fim da vida, até os seus últimos escritos, defendia que a União Soviética deveria fazer de tudo para se sustentar, enquanto ajudava, através da Terceira Internacional, o desenvolvimento da Revolução Socialista Internacional, sem a qual a Rússia Soviética iria perecer. Então eu queria terminar com essas breves considerações sobre as silhuetas do Lenin, essas várias características do seu pensamento, levando em consideração essa importância, né, da combinação entre partido e soviet, nessa perpétua atenção ao objetivo do Lenin, tanto para a tomada do poder quanto para a preservação dele, e que para isso era necessária uma enorme expressão decidida da vontade das massas, junto a uma visão claramente definida da direção revolucionária, né, ligada organicamente a essas massas. As organizações de esquerda, como eu disse, apesar de saudarem o centenário do Lenin, deveriam lembrar desse legado, né? A auto-organização e partido são características indissociáveis do bolchevismo. O partido em função do desenvolvimento da auto-organização e a auto-organização como arena no mais pleno desenvolvimento, no mais pleno florescimento do partido. Em outras palavras, a gente poderia dizer que a vocação soviética do Partido Bolchevique, organizando e aprofundando o impulso original das massas russas contra as direções conciliadoras antissovietistas, tinha como correlato simultâneo a virtude da auto-organização como um instrumento eficaz para envolver com um programa revolucionário trabalhadores e camponeses rumo à tomada do poder. Né? E depois a gente vai tratar um pouco mais dessa ideia da hegemonia, da estratégia hegemônica no pensamento do Lenin. E claro que tudo isso foi o que possibilitou as grandes transformações na situação de vida de todos os setores oprimidos da Rússia e, claro, a mudança de toda a história do século XX a partir não só da Revolução Russa, mas justamente desse grande pensamento que a impulsionou, que a dirigiu, né, junto com a situação objetiva das grandes catástrofes que o capitalismo preparava. Essas grandes catástrofes com a Revolução Russa, com esse impulso do Partido Bolchevique, com o pensamento do Lenin, puderam se transformar no seu contrário, num grande capítulo que hoje nos inspira, né? Por isso até vale a pena terminar esse
esse programa, né, dessas silhuetas do Lenin com essas palavras do Trotsky. Um dos seus aspectos mais fortes, diz o Trotsky sobre o Lenin, foi a sua habilidade para distinguir a essência das coisas de sua forma. A força de Lenin reside em grande parte na força de sua imaginação realista e o seu pensamento de que na complexidade do encadeamento dos atos políticos é preciso saber discernir em um momento dado o elo central, a fim de aferrar-se a ele e imprimir a direção desejada a todo o movimento da cadeia. Né? A energia pedagógica do Lenin se agregava a algo mais. O poderoso idealismo de Lenin, a sua intensa força de vontade, que em mudanças repentinas de uma época a outra havia encurtado as etapas e abreviado os prazos. Lenin acreditava naquilo que dizia. Então isso é importante também para a gente pensar essa ponte com a estratégia hegemônica que nós vamos debater no nosso próximo episódio. Então, valeu pessoal, até mais.